boa noite. Está no ar mais um TV com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para a cidade de Santos e também pela internet, através do www.tvcomsantos.com. Eu acho que o nosso amigo Filete deve estar viajando, está no congresso fora do país. Espero que ele esteja nos assistindo pela internet. Claro, pode ver no mundo inteiro aqui o nosso programa, as discussões que nós temos sempre relacionadas aqui às políticas públicas, principalmente da nossa cidade. É claro que nós temos aí o Manuel Vergara, também com o TV com Debate, que vai não só para São Vicente, mas também para Praia Grande. E você que mora ou tem algum parente nessas cidades, você também nos assiste pelo canal 11 da NET, no sistema digital, e no canal 18, no sistema analógico. E nessa noite de segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013, temos aqui a presença do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, nosso grande amigo, uma boa noite, um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Boa noite, Manuel, boa noite, Gessé, boa noite ao telespectador, boa noite à equipe técnica, a Gisele, a Thaisa. Um abraço também para o nosso amigo Filete, que nos honra, né? Honra a cidade de Santos, porque está levando lá dois projetos importantes, né? Odontologia animal e também sobre a questão dos pombos, né? E num congresso internacional, isso é importante para a nossa cidade, que cada santista tenha uma projeção que leve o nome da cidade. E também aqui ao nosso lado, dividindo essa bancada tão democrática, Gessé Teixeira. Gessé, uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Manuel, obrigado nosso grande amigo Nelson, e também um abração para o Filete, que eu tenho certeza que ele deve estar posicionando lá seu tablet, né, onde ele estiver. Falou que ia para Barcelona, né? Mas se não for para Barcelona, onde você estiver, uma boa noite para você. É noite 7, deve ser 1 hora da manhã. Ela deve estar de madrugada já. De madrugada, ele que não dorme muito, né? Ele é madrugador. Abração a todos vocês e que a gente tenha um bom programa e você pode estar participando conosco. Já sabe os telefones e vamos ao programa. É isso aí. Quem esqueceu, 2138-4677. 2138-4677. Nelson, hoje saiu uma reportagem, né, nos meios de comunicação falando da questão dos salários, né, a questão dos servidores, que a prefeitura estaria aí com um certo inchaço. Né, não só na questão dos servidores, mas me parece que também na questão das horas extras. Parece que está extrapolando aí o limite e nós estamos chegando a 50,3% do nosso orçamento para pagamento dos servidores. Dizem que acendeu uma luz amarela, né, porque parece que tem um... Aí você pode até explicar melhor, acho que até 51,3% já começa a preocupar, e parece que com 54% você já entra na questão da responsabilidade fiscal. E dizem que o grande problema disso foi o plano de carreira, que parece que começou no meio do ano passado. Tá, você pode até me corrigir, eu não sei muito bem essa data. Dizem que é por isso que nós estamos chegando nesse ponto. Você tem alguma informação, Nelson? O que você pode nos dizer com relação a isso e se é preocupante esse número, né, de 50,3%? Não, sem dúvida é um número preocupante. Aquilo até comentava aqui no bastidor do programa, do chamado limite prudencial, né, que é um limite que todo gestor público tem que ficar atento para que não possa ocorrer nenhum processo contra a pessoa do gestor, no caso o prefeito, em função da legislação ser clara em relação a isso, né? Mas acho que a gente tem que também colocar, e como nós não temos aqui a planilha de números, né, para a gente poder se debruçar em cima dela e discutir a questão, genericamente a gente tem que ter várias questões. Primeiro, ao longo dos últimos governos, quantos funcionários adentraram a prefeitura? Qual é a relação entre a necessidade, entre as secretarias que prestam o serviço público à população? Qual é essa relação? Ela está acima do limite? Ela tem um número de funcionários adequado a prestar serviço para a população ou falta? Né? Qual é a secretaria que tem mais, que tem menos? Né? E as contratações? Né? Essas contratações estão elevando aí o limite de gastos com salários a que nível? Né? Nós precisamos ter números que a gente pudesse estudar essa planilha da prefeitura para poder emitir uma opinião bastante segura em relação a isso. Mas acredito que tem técnicos aí bastante capacitados, né? Até porque, como a gente já falou inúmeras vezes aqui,
evidente que o funcionário público merece, porque tem uma defasagem ao longo do tempo da história do funcionalismo, que governos anteriores não puderam satisfazer. Né? E é evidente que há uma expectativa muito grande que foi gerada do ano passado para esse ano em relação ao atendimento dessa necessidade dos servidores públicos, que é legítima. Por outro lado, realmente tem que fazer uma análise acurada sobre a questão do limite de contratações, do limite de funcionários por concurso público, como é que isso está sendo gerenciado pelo poder público, só conversando diretamente com os técnicos que estão à frente disso e discutindo diretamente com eles esses números, esses dados, para que a gente tenha uma clareza maior. Gessé, como você vê essa questão aí não só do funcionalismo público, que como disse o Nelson, e falou muito bem que merecem, né, durante tantos anos ficou defasada essa questão salarial e agora eles estão recebendo, claro, com a questão dos planos de carreira, mas como você vê esse problema que nós estamos chegando aí no limite da questão da responsabilidade fiscal? Como o Nelson falou, sem planilha fica difícil a gente poder estar analisando e dar realmente uma opinião formal, certa do que está acontecendo. O que nós podemos ver é que a Prefeitura, nesses 10 meses, tem feito um trabalho muito forte para o pré-atendimento à população, inclusive em todos os segmentos, não é só na situação de obras, mas não, saúde, implantação de novos serviços. Isso demanda pessoal, precisa de mais gente trabalhando nesses setores. E eu tenho certeza absoluta, inclusive esse mês de outubro é o mês do servidor, é a festa já determinada, né? O servidor espera muito outubro, porque sempre aparecem coisas diferentes. E eu tenho certeza que a equipe que o Paulo Alexandre montou é uma equipe competente, né? E como o Nelson falou, sem a gente ter uma análise do que realmente, do que está entrando, o que está saindo nesse setor, eu sei que a Prefeitura tem colocado muita gente dos concursos públicos. Né? Primeira vez que eu vejo uma administração, como se diz assim, ela estendeu o concurso público feito. Porque o que acontece com as prefeituras da região, como eu já falei uma vez no programa, se abre concurso público, o indivíduo que fez aquele concurso público, esse concurso só vale para 2 anos. Depois você vê as prefeituras abrindo novos concursos públicos. Se nem da primeira listagem, dos primeiros concursados, chamou e está abrindo novamente. Casos específicos. Eu não vou citar a prefeitura aqui, mas foi nítido no jornal. Nós falamos aqui isso. E nós vemos sempre no diário oficial da Prefeitura as pessoas que fizeram o concurso sendo chamadas. E o mais importante são essas pessoas que fizeram o concurso, teve essa extensão para mais 2 anos. A mais importante do que isso, agora eu tenho certeza absoluta, a equipe é competente, o pessoal que está nesse departamento, a Secretaria de Gestão, né, é muito competente. E eu tenho certeza absoluta que, como o prefeito está fazendo um grande trabalho nesses 10 meses, está mostrando para muitos prefeitos que já passaram pela cidade como se trabalha em prol da população, né? Porque antigamente você podia ver o número de reclamações demasiado. Mas nós vemos hoje uma ouvidoria trabalhando a todo vapor. Você chega lá com uma reclamação, enquanto aquilo não for solucionado, aquele problema não sai da pauta. Acho que isso é interessante. Agora, que nem o caso, se há demanda de serviços, tem que ter demanda de pessoal também. Agora, importante que o Nelson falou, tem que ver realmente numa planilha o que realmente, se todas essas pessoas realmente, dentro desse determinado setor, né, realmente poderia até, através de remanejamento, né, ver a possibilidade para dar uma segurada para não chegar nesse valor, nessa porcentagem que todas as prefeituras ficam meio preocupadas, mas está de bom grado, a população vem gostando da administração do Paulo Alexandre. E eu tenho uma ressalva assim, quando eu falo de ex-prefeitos, porque muitos deles deixaram a desejar, muitas coisas. Né? Inclusive vem passando de prefeito e prefeito, agora esse não. Paulo Alexandre pegou de onde estava parado e não vamos dar uma continuidade leve, não. Nós vemos hoje projetos que estavam engavetados, hoje já saíram das gavetas, então a coisa está acontecendo tão rapidamente. Nós podemos citar o VLT, podemos citar o túnel, então podemos citar tantas coisas que vem acontecendo rapidamente. Eu acho que isso é importante, a população quer ver o prefeito trabalhando e as secretarias também trabalhando. Agora existem alguns obstáculos, né? Como eu citei agora dos concursos públicos, da última vez que a gente citou esse assunto, muita gente falou, bom, as pessoas querem entrar na prefeitura, querem trabalhar no serviço público, sim,
mas quando há condições. Tem prefeituras aí na nossa região que já extrapolou essa porcentagem, já extrapolaram e já estamos nos 10 meses iniciais. Começamos agora, mas está de parabéns à administração Paulo Alexandre. Nelson, até um dado que nós podemos até discutir, que até saiu publicado, é que as 2 secretarias que mais possuem os servidores são a educação e a saúde. Né? E a saúde diz que é um dos principais responsáveis pela questão da hora extra, justamente pelo turno, muitos turnos de 24 horas. Né? Só que aí minha pergunta é, e é uma preocupação que eu tenho e claro que a população tem. Se eles tiverem que mexer, eles vão mexer na questão das horas extras. E aí nós vamos perder a qualidade de atendimento. Ou não. Não sei se a minha preocupação vai muito além, mas se você começa a cortar horas, né, e você não tem reposição de pessoal, você começa a prejudicar aí a questão do atendimento público. Né? Eu vejo a questão da seguinte forma, pegando até um gancho que o Gessé falou e passando por essa pergunta que você fez, só para deixar claro, até porque sou funcionário público, também estou dentro desse métier. A gente sabe que um concurso público, ele é necessário na medida que os funcionários vão se aposentando e vão surgindo vagas, né, dentro da máquina pública. Então há necessidade de uma reposição. Né? Essa reposição se faz através de um concurso público que tem 2 anos de validade e pode ser prorrogado por mais 2, como o Gessé colocou. Ora, se o número de vagas estabelecido no edital for cumprida, né, normalmente esses 2 anos é estabelecido, não há necessidade de prorrogar por mais 2. Né? Se passado esse tempo, aí surgir ou por mais aposentadorias ou pessoas que passam em outros concursos, criam vagas, ficam vagas excedentes, e o concurso já ocorreu e já passou o tempo que a lei exigia. Aí tem que se fazer um novo concurso público. Então a gente tem que analisar, ver o que aconteceu, né? Qual é o quadro. Não é que só a prefeitura deixou de fazer, quer fazer ou não quer um novo concurso para absorver mais mão de obra, mas tem que analisar o quadro de funcionários e em cima dessa análise você promover um concurso ou não, né? E verificar as questões anteriormente colocadas dentro do chamado limite prudencial versus a massa salarial, né? Que isso vai influenciar. E lembrando a todos que a partir do ano que vem, nós vamos ter um orçamento aproximado de 1 bilhão e 300 milhões. Quer dizer, hoje o prefeito, e falo sem palanque, né? Hoje o prefeito está exercendo o seu cargo com o orçamento do prefeito anterior. Né? Então ele deve estar um pouco engessado nos seus objetivos, nos seus propósitos, de acordo com a campanha eleitoral e os projetos que ele defendeu na campanha. Agora, a partir de 14, ele já vai ter um orçamento próprio, desenvolvido pela própria equipe, e com um orçamento muito maior do que o governo anterior na sua gestão. A partir daí, verificando essa análise global do que falta, né, e com um orçamento maior, você pode ter condições de melhorar as condições salariais e até fazer novos concursos para fazer a reposição dessa mão de obra. Porque eu sou uma das pessoas, Gessé, que defende que tem que ter um número de funcionários públicos compatível com a população. Então, quando se diz que no Brasil tem muito funcionário público, é uma mentira. Porque se você estudar o funcionalismo público em outros países chamado de primeiro mundo, principalmente na Suécia, Dinamarca, Finlândia, enfim, na Europa de uma maneira geral, o número de funcionários públicos é maior proporcionalmente, analisando a população, é maior que no Brasil. Isso significa o quê? A população é muito melhor atendida porque ela tem mais funcionários para se dedicar. Agora, passando pela questão que você levantou, Manuel, não basta ter numericamente um número de funcionários adequado à população. Se você não tiver um funcionário capacitado, de qualidade, com vontade, com vocação pública, porque eu sou testemunha, Gessé, às vezes que eu fui em algumas vezes no pronto-socorro, em algumas policlínicas, e me deparei pessoalmente, ninguém me contou, vendo fila de pessoas idosas e funcionário na farmácia que tem que atender e dar o remédio lá tá lá no celular, do outro lado, conversando, está fumando, e a fila de idosos lá parado, sem atendimento. Eu já vi isso. Eu espero que nesse governo atual,
e quero crer que suas palavras também se definam como uma realidade, é lógico, tudo está sendo reavaliado, né? E eu espero que isso não mais ocorra, porque todos nós que pagamos impostos, principalmente os idosos que deram a sua vida por esse país, não pode ser tratado da forma como é tratado nos lugares públicos, né? No serviço público, de uma maneira geral. Então, muita coisa tem que mudar. Não adianta você fazer concurso só para ganhar dinheiro. Você tem que ter vocação para servir. Sim. Se você não tem essa vocação, quem vai pagar o pato é o cidadão, né? E aí o gestor pune, porque o GC sabe, existem instrumentos de punição sim, a nível municipal, estadual, federal. Dizer que o funcionário público é intocável é uma mentira. Se aplicar o Estatuto do Funcionalismo Público de verdade, ele pode ser punido, inclusive exonerado do cargo. Então, essa contrapartida tem que existir, porque não se pode entrar no funcionalismo público achando que só vai trabalhar, não vai ser mandado embora e pode fazer aquilo que quiser. Isso também não pode acontecer. Falo isso de cadeira, porque eu sou funcionário há 28 anos e eu acho que eu tenho condição de falar sobre isso. Além do que, como sindicalista, também tenho essa posição. O Nelson falou uma coisa importante, né? Quando a gente fala assim nos funcionários que trabalham na situação inclusive o pessoal de saúde, né? O pessoal que trabalha de turno. Eu particularmente precisei 2 vezes do PS Central e eu posso falar de presença. Eu fui muito bem atendido. Eu tinha plano de saúde na época e foi suspenso, assim, temporariamente foi suspenso. E eu falei, poxa vida, vou parar no PS, lá o pessoal chamava até na época de Vietnã, né? E eu fui muito bem atendido, as médicas me atenderam bem, as atendentes me atenderam bem. E eu acho que a coisa mais importante, que nem o Nelson falou, é o pré-atendimento, a pessoa ser atendida no momento que ela mais precisa, né? E realmente eu posso dizer que eu fui bem atendido e parabenizar os funcionários da Secretaria de Saúde que trabalham de turno. Eles estão ali, independentemente do caso que o Nelson citou, né? Existe A e B, né? Existe aqueles realmente que estão trabalhando certinho e aqueles também que dão essa mancada federal. Mas eu digo o seguinte, no contexto geral, o funcionário público ele realmente está pronto para servir. Quando ele presta um concurso, ele tem que estudar bastante para ser um dos selecionados naquela multidão de gente que vem. Ainda mais da área de saúde. Eu quero aqui aproveitar o programa para parabenizar todos vocês que trabalham de turno, trabalham como auxiliar de enfermagem, como médico, enfermeiros. Vocês estão de parabéns sim, porque eu tenho certeza que muitos de vocês realmente dão sangue ali pelo trabalho, para atender bem os pacientes. Eu acho que isso é importante. E quando citou na situação da administração municipal, é uma coisa assim que eu particularmente digo, já não vejo há muito tempo, né? E a gente que vem acostumando O Nelson está quase 28 anos na prefeitura, né, Nelson? Não, eu não sou funcionário da prefeitura, sou funcionário do governo do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Vem acompanhando vários prefeitos que já passaram pela nossa cidade. E nós vemos que cada um tem um jeito de trabalhar diferente. Mas desde a administração Paulo Alexandre, que assumiu agora em janeiro, esses 10 primeiros meses, nós estamos vendo uma coisa assim na cidade que a gente não via há muito tempo. Nós estamos vendo cobranças, inclusive através do Viva ao Bairro, cobrança da própria população, vindo cobrar saúde, educação, moradia, cobrando infraestrutura, e a gente vê que a coisa está tendo resultado porque não é só cobrar no dia. Depois de 30 dias se retorna naquele mesmo local para saber o que foi feito e a coisa apresentada. Isso que eu acho importante, né? Graças a Deus que nós estamos numa cidade que se usa a democracia. Você está precisando, você procura os departamentos, o departamento tem 30 dias para resolver. Agora, tem cidades em volta que você não consegue falar com o administrador, não consegue falar com o secretário, não consegue falar nem com o vereador para conseguir alguma coisa. Tua rua está toda esburacada, não tem asfalto, não tem nada, não tem nenhuma lixeira, você não tem com quem falar, mas graças a Deus aqui na cidade de Santos, realmente a estrutura está sendo bem montada. Como o Nelson falou, estamos trabalhando ainda com o orçamento do ex-prefeito, agora vem o orçamento mesmo, já pedido, né? Eu tenho certeza que Santos vai alavancar de uma maneira tão próspera que os futuros acadêmicos não precisarão mais sair da cidade de Santos para pegar fretados, para pegar essa dor de cabeça nesses pau de arara que levam eles todos os dias para São Paulo e trazem quase 6 horas de viagem, 3 para ir, 4 para voltar.
para ir para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, porque Santos estão indo para lá. Mas se Deus quiser, daqui uns 2 anos, se Deus queira, vocês não vão precisar mais estar viajando para pegar esses fretados, vocês vão ficar na nossa cidade, ganhando o seu salário aqui, sem essa dor de cabeça. Nelson, com relação ao orçamento do ano que vem, semana passada saiu uma notícia muito interessante, dados muito interessantes, que Santos é a cidade no Brasil que mais arrecada impostos. Não sei se você chegou a ver isso, mais inclusive que São Paulo. Então, acho que para o ano que vem nós não vamos ter problema de orçamento. Não, acredito que de orçamento não, mas a gente é lógico, a carga tributária no Brasil é muito pesada, né? Acho que precisa haver algumas desonerações para o país poder avançar. Eu acho que o orçamento de Santos é invejável, a 6ª cidade no índice de desenvolvimento humano, né? Mas é lógico, muitas correções têm que ser feitas, né? Porque eu penso assim, eu tiro por mim e até a minha experiência como funcionário público, eu acho que há uma necessidade de uma reciclagem constante, né? Eu até no ano passado, na campanha eleitoral, eu falei muito sobre isso, eu falei muito sobre governo eletrônico, eu falei muito sobre capacitação constante, porque isso é motivacional, né? Às vezes a gente vê funcionários que sem motivo, né? Sem motivação no dia a dia, e se você consegue, através de cursos regulares, estar estimulando, não só do ponto de vista profissional, porque isso vai dar a ele mais conhecimento e vai dar melhor condição de serviço à população, mas também um ganho a mais salarial por essa condição de avanço, né, no conhecimento, seria importante ser introduzido em todos os setores da área pública, porque isso é um motivo, né? Se você sabe, se você fizer vários cursos, se capacitar, você vai aumentar o seu salário, né, em função do aumento do seu conhecimento e a contrapartida que você vai dar para a própria máquina pública e para o cidadão, eu acho que tudo isso é um estímulo que gera para toda a sociedade um benefício, né? Então eu falei isso no ano passado também, eu tenho certeza que pelo aquilo que a gente está vendo e pelo discurso que o Gessé colocou e que a gente está acompanhando, a gente tem uma grande expectativa que em 14 a prefeitura dê um salto de qualidade, né? E nós aqui nessa bancada sempre tivemos aqui colocando ideias propositivas, né? Colaborando, independente do prefeito ser do partido A, B ou C, não importa, foi eleito o prefeito que estiver como gestor, eu acho que nós temos que colaborar como cidadãos, mas também queremos ser ouvidos, né? É importante isso. E colaborar no sentido porque todo mundo vai ganhar com isso, né? Todo mundo vai ganhar com isso. Então, eu acho que a qualidade do serviço público passa por esse diálogo com a sociedade, com pessoas que são interlocutores da sociedade e que, se a prefeitura, a equipe de governo estiver atenta, né, e puder também abrir espaços para essa discussão, não só com o próprio funcionalismo, com o sindicato, deixar as questões político-ideológicas um pouco de lado e ir mais a fundo na questão da qualidade do serviço e aquilo que interessa não só ao servidor, mas como a sociedade e ao governo, nesse tripé, a gente consegue avançar. Bem, nós temos que fazer um pequeno break, nós temos aqui a participação já dos telespectadores. Na volta, começo com vocês. Fique aí, é um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento CVC, tudo por uma boa viagem. Forma Plus, por uma vida incomparável. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Já preparou a bicicleta para o passeio ciclístico Teleton VTV SBT? Já preparou o coração para um ato de solidariedade e amor ao próximo? Participe junto com a gente desta Maratona do Bem. As inscrições serão revertidas integralmente para a ACD. Faça sua inscrição no Shopping Jaraguá Conceição em Campinas, na Praça Central do Praia Mar Shopping em Santos e agora, fortalecendo a corrente, inscrições pelo site ativo.com.
Passeio Ciclístico Teleton VTV SBT. Aqui o que vale mesmo é sonhar. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô pessoal, de segunda a sexta-feira às 6h15 da tarde, com reprise às 7h15 da manhã, você confere TV com Esporte, tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Eu espero você aqui na TV Com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Liberado Júnior, apresentador do programa Rotary na TV. Temos um encontro sempre aos domingos às 22h30, com reprise aos sábados às 19h30. Espero por você! Olá, eu sou Adilson de Carvalho, eu também estou aqui na TV Com o programa Classe A. Um programa de variedades, feito para você que gosta de levar a vida com estilo e curtir uma boa entrevista. Toda quarta-feira, 9 da noite, com reprise na sexta-feira, 4h30 da tarde. Eu espero por você. Até lá! Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2013, com as presenças aqui do Nelson Rodrigues e também do Gessé Teixeira. E vamos aqui, como eu falei, diretamente com vocês, telespectadores. O Paulo Sérgio do Boqueirão. Paulo Sérgio, um grande abraço, muito obrigado. Amanhã é o dia do professor. Parabéns a todos, principalmente a minha primeira professora do primário, ainda viva com 90 anos, senhora Dulce Vieira, do Colégio São José no Macuco. É isso aí, o Paulo Sérgio. Amanhã eu estarei aqui e também vamos parabenizar essa classe tão importante que são os professores. Tudo bem que eles têm sofrido alguns problemas, principalmente no Rio de Janeiro, infelizmente, com alguma certa violência, mas isso com certeza o Brasil ainda há de colocar os professores aí onde eles merecem. Claro, onde merecem no andar superior, né? Claro, sou professor também e nós temos que brigar por essa classe tão importante para o nosso país. O Thomas, do Jardim Castelo. Thomas, um grande abraço, muito obrigado. Abraço a todos. O que vocês estão falando é verdade. É um descaso com a população, principalmente o hospital da Zona Noroeste. A saúde está em situação precária, não só em Santos, mas em todos os lugares. Eu vou passar para o próximo telespectador porque como vai falar da Zona Oeste, nós já falamos tudo de uma vez. E o Cosme Santos, da Areia Branca. Cosme, um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O Paulo Alexandre é uma pessoa de alta capacidade, mas infelizmente, aqui no PS da Zona Noroeste, já tem de 4 a 5 casos de meningite, onde já teve o falecimento de um enfermeiro e os médicos não têm amparo para tratar esses pacientes com isolamento. Sem contar que não tem segurança nenhuma. Cadê a Guarda Municipal para fazer a segurança? Nelson, Cosme e o Thomas aí falando da questão
não só do descaso, mas a questão do PS da Zona Noroeste. Não, acho que boa noite ao Cosme, boa noite ao Thomas, obrigado por vocês contribuírem com o programa, para o debate. Sem dúvida, esses fatos que o Cosme e o Thomas colocou, eu vivenciei pessoalmente, até estava colocando aqui no primeiro bloco, principalmente no ano passado, fui inúmeras vezes a pronto-socorros, PS, policlínicas de uma maneira geral, né, unidades básicas de saúde, e toda vez que eu ia lá, algumas pessoas que me reconheciam me abordavam, faziam inúmeras reclamações e realmente o que se vê no país se vê em Santos também. Não sei se numa maior ou numa menor escala, mas o problema da saúde é latente, né? Todos nós conhecemos os problemas que a saúde tem, a falta de um número de médicos adequado ao atendimento, porque isso tem a ver com a remuneração, enfim, tem a ver com a gestão. Então essa é a nossa expectativa, viu, Cosme e Thomas, de que a partir do ano que vem a gente tem uma regularização dessa situação em Santos, né? Porque tem o problema do repasse da verba SUS, enfim, tem infindáveis problemas que, se um PAC da saúde realmente sério pudesse ser implementado no Brasil, a gente precisava resolver esse problema dos repasses do SUS num valor adequado à realidade de hoje, porque não é o que a gente vê. Então essa reestruturação da saúde, eu acho que o governo federal teria essa incumbência, até hoje não feita, de fazer a parte dele na saúde para que os municípios sofram menos, né? Então é isso que a gente quer ver, um PAC da saúde que possa ajudar a resolver grande parte dos problemas da saúde. Não é só trazer médico... do todo o programa, né? Mais médicos, do exterior que vai resolver. Podia importar os hospitais. Não é uma verdade. Se eles trouxessem primeiro os equipamentos e os hospitais prontos, totalmente 100% equipados, acredito que a realidade nossa seria outra, né? Não adianta trazer o médico, esse médico não passar pelo Revalida, quando médicos brasileiros que fazem faculdades no exterior têm que vir para o Brasil e passar pelo exame do Revalida. Quer dizer, isso é uma incongruência, e ao mesmo tempo jogar um médico estrangeiro que tem que se adaptar à língua portuguesa, né? Além de que tem que conhecer a realidade brasileira e ainda tem que estar atendendo num local sem o equipamento adequado. Então, no meu ponto de vista, é uma medida demagógica, tá? Que não é o cerne da questão para ser resolvido, e infelizmente a gente vive esses problemas com a política nacional. Gessé. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que se envolver mais nessas causas que acontecem com a situação da saúde em todo o Brasil. Você está citando, Cosme, a Zona Noroeste. Você não pode esquecer que a maioria dos moradores de São Vicente utilizam esse PS. Não utilizam só o CREI. Ali é um ponto de referência hoje de quase todos os moradores que moram ali nos beiral, Jockey Club, Náutica, Jardim Nosso Lar, no centrão de São Vicente. O pessoal já mira mesmo o PS da Zona Noroeste, porque sabe que lá tem ambulância, lá tem médicos, lá tem plantonistas, né? Porque tudo hoje em São Vicente cai em cima da onde? Do CREI. E hoje, dependendo do CREI, um abração para todos os médicos, os enfermeiros, inclusive um colega meu, Paulo, trabalha lá como enfermeiro. A gente vê a grande demanda que é ali não consegue suportar mais. Ali é entupido de gente todos os dias. Santos ainda, eu posso te dizer, Santos ainda tem a Zona Noroeste, tem o PS da Zona Leste, tem o PS Central, como eu falei, fui bem atendido lá. Só que é muita gente, né? Inclusive nós começamos o programa de hoje falando sobre isso. É muita demanda, muita gente ali para ser atendida. E o Ministério da Saúde parece que quer ver a coisa acontecer. O fato que foi citado dos médicos vindo de fora, tudo bem. A Associação Brasileira, né? A Associação dos Médicos a nível Brasil, que solicita que eles passem pelo exame para ver se eles têm capacidade de estar trabalhando, exercendo as suas funções. Até 2, 3 meses atrás não iam liberar, agora parece que liberou geral, né? Mas é que a gente vê o governo fazendo maior divulgação, jogando bomba para cima, falando que vem médico daqui, médico de lá e tal, não sei o que. Eu pergunto para você que está aí na sua casa,
Cadê os acadêmicos dos cursos de medicina? Cadê os alunos formados do Lusíadas? Se foram muitos alunos esse ano. Se foram muitos alunos no ano passado, onde estão esse pessoal? Será que eles não gostariam de ganhar 10 mil reais? Não sei, mas cadê esse pessoal? Não seriam bem absorvidas em toda a rede, não só aqui da cidade de Santos, mas de toda a Baixada Santista? Sim. Eu acho que está precisando do Ministério da Saúde se envolver mais aqui em São Paulo, se envolver mais nas cidades do interior de São Paulo. Não é só cidades, vamos dar um exemplo só, não falando só da saúde. O Ministério das Cidades entregou mais ou menos aí girando em torno aí, de 30 mil bicicletas para o Nordeste, para que os alunos pudessem ir para escolas de bicicleta. Só foi para lá, para cá não veio nada. Para São Paulo, nada. A pergunta que eu faço para vocês, por que não aproveitar essa grande demanda de estudantes acadêmicos que já fizeram residência e tudo, para se aproveitar eles na nossa cidade, na nossa região? Eu acho que precisa um incentivo maior do Ministério da Saúde. Só para dar um exemplo, o PS do Guilherme Álvaro funciona final de semana? Não. Não funciona. Fica tudo em cima da onde? Dos PS da cidade de Santos. Vem gente do Guarujá para cá, vem gente de Bertioga para cá, vem gente de São Vicente, vem gente da Praia Grande. Eu não digo tanto que tem o irmão Dulce lá que está fazendo um bom trabalho. Mas vem todo mundo para cá. Será que essa demanda não é muito grande para o número de pessoas que a gente tem trabalhando nos PS? Será que não está sobrecarregando? Não tirando a situação dessa pessoa que acabou vindo a óbito, né? Ainda mais com meningite, que a gente sabe que é uma doença, realmente uma doença geralmente fatal, né? Mas eu digo assim, tem que ter mais envolvimento. E outra, não podemos esquecer, nós perdemos as pessoas que a gente tinha de referência como deputados federais. Perdemos. Quanto nós temos hoje lá brigando pela Baixada Santista? 2. 2 deputados brigando por causas da Baixada Santista. Perdemos. E aí, quer o que agora? Fazer o quê? A gente não consegue mais aqueles recursos quando a gente tinha 4 ou 5 deputados federais lá em cima. Precisamos de representantes lá em cima para cutucar o Ministério da Saúde. Vamos olhar para São Paulo também, vamos olhar para a Baixada, vamos olhar para as cidades aqui do interior. Não. Só vem com os projetos que acontecem, né? Aí acontece vindo para cá, e aí como é que fica a situação? Zona Noroeste precisa sim, são 120 mil habitantes. Eu tenho certeza absoluta que seria até um projeto piloto para aquele local, inclusive atendendo essa demanda aí de São Vicente, que eu creio não aguenta mais. E a Nice do Boqueirão. Nice, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Essa aqui é diretamente para você, Gessé. Qual o ano que você foi no pronto-socorro? Pois eu, recentemente, fui ao PS Central da cidade e o atendimento foi péssimo, com situação precária. Nice Ana, do Boqueirão. Nice do Boqueirão. Eu entrei numa arritmia. Nunca tinha acontecido comigo. Eu entrei numa arritmia. E eu parei no pronto-socorro do meu plano de saúde. Eu não vou falar porque eu tenho muita amizade com esse provedor. E simplesmente a menina falou na minha frente que o plano estava cancelado. Eu falei para ela, na frente dela, estou com arritmia cardíaca. E o meu médico falou que 2 horas com arritmia cardíaca é óbito. Eu preciso passar pelo médico cardíaco. Ela falou, não posso fazer nada. E eu desci aquelas escaderias, não preciso nem dizer onde eu estava, já estou falando onde eu estava. Me dirigi ao PS Central. E no PS Central eu falei para primeiro atendimento, eu falei, estou com arritmia cardíaca. Já me deitaram na maca, me levaram lá para dentro, passei pelo médico, fui muito bem atendido. Eu estou falando eu. Quando eu falei aqui no programa, eu falei eu, Gessé Teixeira. Fui atendido e muito bem atendido. Inclusive tinha 3 paramédicos lá, médicos do meu lado, vendo o que estava acontecendo comigo. Eu estou falando eu que passei essa situação, né? Mas eu não sei o seu caso, mas eu digo por mim, eu fui muito bem atendido. Agora, você sabe muito bem, você tem até um plano de saúde hoje, né, Nelson? Quantas horas você fica esperando para ser atendido pelo médico? Sem dúvida. Todo mundo fica esperando. Tem gente que quer chegar no PS e já ser atendido. Tem mais gente ali para ser atendido. Não tem 300 médicos para atender toda a população. Não estou tirando a situação de muitas pessoas ser atendidas por vários médicos, não.
Mas hoje todo mundo espera. Mas tem gente que parece que não quer esperar. Eu, particularmente, estou falando de mim. Eu fui muito bem atendido. E quando eu citei aqui o CREI, porque todo mundo fala do CREI. Todo mundo fala, o CREI não atende ninguém. Não, atende sim, atende até bem. Mas virar gargalo, sabe o que é virar gargalo? Todos procuram o mesmo local, porque não tem outro espaço para se procurar. Tem o PS da Náutica, mas todo mundo vem para o CREI. Agora, na Zona Noroeste, Nelson, todo mundo procura lá. Se você me permite, Gessé, isso realmente acontece porque é o Sistema Único de Saúde. Então, a população vai num determinado lugar por emergência, não consegue atendimento, migra para outro. Então, como o Sistema Único de Saúde, você pode ser atendido em qualquer cidade do Brasil, né? Então, há uma concentração maior num dado momento, né, num local do que outro, porque o número de emergências, eventualmente, naquela noite ou naquele dia, ocorreu em maior número, então, aí ocorrem esses gargalos na qual você está se referindo. Mas a gente não pode se esquecer também que é uma das perspectivas que a gente tem com o governo municipal de Santos aqui, é a questão do antigo Hospital dos Estivadores, né, que é promessa aí, já está em pleno funcionamento até 2016. Né? Quando isso ocorrer, eu acredito que vai desafogar um pouquinho toda a rede, né? E evidente que, mais uma vez, se for na questão do SUS, vai vir gente de todos os municípios da região metropolitana também e vão ter que ser atendidos, né? Agora, cabe a questão da região metropolitana, a AGEM, o governo do estado de São Paulo, enfim, todos os prefeitos da região metropolitana, organizar melhor o sistema de atendimento médico na região metropolitana como um todo. Até para isso que você colocou do afogamento, do gargalo, né? Porque tem que equipar mais profissionais e hospitais em outras cidades para que não venham todos para o mesmo lugar. Na medida que é uma descentralização dos serviços, a gente consegue equalizar melhor, porque dificilmente alguém, como numa emergência, viria de São Paulo para cá. Nós estamos falando dos 9 municípios aqui da nossa região metropolitana, que com o hospital antigo dos Estivadores em pleno funcionamento e mais outros hospitais no Guarujá, em Itanhaém, enfim, outras localidades próximas, desafoga bastante, inclusive o Guilherme Álvaro, que vive afogado. Né? Nelson, por que não abre o PS do Guilherme Álvaro? O que está pegando? Por que não conseguem abrir esse PS para funcionar no final de semana? Eu acho que tem muitos aspectos aqui que a gente levaria, eu acho que é uma discussão de dias. Não podemos esquecer também, Gessé, que o Conselho Regional de Medicina, a gente já falou nesse programa em vezes passadas, que reprovou quase 50% dos médicos que fizeram universidade num primeiro exame. E então isso nos dá a entender o quê? Precisa de uma melhor qualidade de ensino na área médica no país, aí falamos anteriormente do governo federal, das universidades, etc. Investimentos maciços na formação de profissionais e na rede, porque senão a gente cria uma série de gargalos, médicos mal formados, falta de equipamentos, médicos vindo de fora sem a estrutura necessária, então fica uma série de problemas e a gente não consegue um projeto único, um projeto a nível federal, que inclusive, que eu acho que é uma grande expectativa dos médicos, criar uma carreira médica nesse país para que o médico tenha a condição de trabalhar com um salário digno e uma carreira que ele saiba onde ele vai chegar dentro dessa carreira. E aí a população também tem uma qualidade no atendimento, porque sabe que aquele médico não tem que ficar correndo de hospital em hospital para obter o seu ganho do dia a dia. E a Dona Rosa da Aparecida, Dona Rosa, um grande beijo para a senhora, muito obrigado pela participação. Eu concordo com o Gessé em relação à feira, os feirantes são todos ricos. O trio de hoje está maravilhoso, fiquei surpresa de ver o Manuel estar apresentando hoje, uma surpresa muito boa. Muito obrigado, Dona Rosa, temos aqui o nosso amigo, o Filete foi viajar, então temos que fazer aqui a nossa parte. Gostaria de saber como faz para os aposentados entrarem em greve, porque os bancos ficaram em greve há muito tempo. E acho que quem tinha que fazer greve são os aposentados, né? A Dona Rosa está querendo saber como é que ela entra em greve. Olha, Dona Rosa, uma boa noite para a senhora. Eu, sem dúvida, sou uma das pessoas que sempre defendeu o aposentado aqui nessa bancada, até porque vejo o sofrimento de todos os aposentados desse país em relação ao fator previdenciário
que limita e diminui em mais de 50% em poucos anos o salário, né? Uma aposentadoria, uma pensão. Então é muito difícil realmente a vida do aposentado no Brasil. Eu acho que cabe ao aposentado, não mais no século XXI, ficar apenas na expectativa. Eu acho que a participação do aposentado na vida de uma cidade, do país, através, exatamente como a senhora está fazendo, participando do programa constantemente, enviando perguntas, fazendo colocações. A gente gostaria de ver todos os aposentados fazendo isso, né? E mais do que isso, participando da vida política da cidade de Santos, da região metropolitana, do país, para que vocês pudessem realmente influenciar no voto aqueles que, ao longo do tempo, votaram contra o aposentado, né? Tirar do cenário nacional essa massa de políticos que nunca fizeram absolutamente nada pelo aposentado e hoje ele mingua com seus parcos salários, né, suas parcas pensões e com amplas dificuldades aí no setor de saúde, como a gente tem falado aqui ao longo do programa de hoje. A senhora está de parabéns pela sua participação sempre constante no programa. E o Thomas, novamente muito obrigado, um grande abraço. Eu gosto desse programa porque vocês não escondem a verdade, mas agora eu fiquei decepcionado com o que o Gessé está falando, de ele ter sido bem atendido, pois o atendimento lá é precário. É a primeira vez que eu discordo com o comentarista desse programa e repudio o comentário do Gessé. Já o Nelson está de parabéns pelos comentários. O Thomas aí ficou um pouco chateado com você. Não, eu acho que cada um é cada um. Na minha situação eu fui bem atendido, eu precisei, não foi que eu ouvi falar, eu precisei do PS, fui muito bem atendido. Inclusive sobre o que ela falou, greve dos aposentados, é só não deixar as pessoas falarem por você. Chega. Tem muita gente que se aparece nessa frente achando que é o presidente que fala em tal, tirando o nosso grande amigo, né, presidente da Atmas, o Antônio Carlos, que é um combatente mesmo. Esse aí não tem pra ele não. Em reunião ele arrebenta, só dá ele. Mas tem alguns aí que ficam falando que é diretor, é presidente dos aposentados. Chega. Acho que você que está aí, você que está se sentindo realmente oprimido, sentir que tem que fazer alguma coisa, vai pra rua. Tira essa moçadinha que fica jogando carta, dominó, baralho lá do Canal 3. Fala, moçadinha, vamos fazer coisa diferente. Vamos reivindicar nossos direitos. Ônibus com degraus mais baixos. Respeito quando a gente chegar numa situação, o pessoal ficar chamando a gente de velho. Ô velho, velho, não acabou. Tem que ter respeito. Eu acho que vocês podem exigir isso sim, ter que vir pra rua, correr atrás, fazer que nem essa molecada nova tá fazendo agora. E eu tô contente com eles, tem que sair pra rua assim e exigir os seus direitos. Agora, no momento que eu falei sobre a situação do PS, eu acho é individual de cada um, né? Hoje você tem um plano de saúde, você pode escolher um médico que quiser, mas o dia que você precisar de um PS mesmo, você tiver entre a vida e a morte, e aquelas pessoas te atenderem, e você for bem atendido, me desculpa, isso eu passei. Então estou falando que onde eu fui muito bem atendido e assino embaixo. E a Sandra Vasconcelos. Sandra, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Parabéns ao programa, muito obrigado. O Hospital dos Estivadores vive mudando de nome, mas eu queria saber quando vai receber verba para finalmente poder abrir. Nelson, tem alguma ideia? Já houve, Sandra, obrigado pela sua pergunta, já houve um aporte inicial do governador em relação ao hospital antigo, Hospital dos Estivadores, mas evidentemente que é um volume de verba insuficiente ainda, e a promessa que foi feita, não para mim, mas para a sociedade como um todo, é que até 2016 o hospital vai estar funcionando a pleno vapor. Nós vamos ficar torcendo por isso, né? Porque é uma exigência, uma necessidade nossa que esse hospital, esse equipamento que está lá totalmente inoperante, possa realmente estar trazendo benefícios para a nossa cidade. É isso aí. Infelizmente o nosso tempo acabou. Gessé, muito obrigado pela sua participação, foi um grande prazer tê-lo aqui essa noite. Eu queria agradecer a todos os telespectadores, avisando que sábado às 14h30 nós temos o passeio para a chegada do horário de verão. E queria mandar as condolências para a família do meu grande amigo Roberto Carvalhal, que acabou falecendo. Foi treinador do meu time de futebol de salão, um grande incentivador. E eu gosto muito dele porque ele realmente nunca deixava a coisa a desejar. Você levava uma solicitação, ele corria atrás. Trabalhou para todos, quase, vereadores da Câmara Municipal de Santos. E também foi treinador do 11 do Macuco.
4 anos eu joguei na Vaza, sempre tive contato com esse pessoal, a família dele, minhas condolências, e também é o meu grande amigo, pai do nosso, né, o avô do nosso cinegrafista, o Vitor, acabou perdendo o seu avô, se não me engano foi ontem. Condolências para a família também, e eu queria encerrar nesse momento triste, para nós também, né, mas que a família realmente receba as dádivas de Deus. E uma boa noite. Nelson Rodrigues, para você também uma boa noite. É sempre um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Gessé. Boa noite, Manuel. Sempre um prazer renovado fazer um programa com você, Manuel. Boa noite ao telespectador e boa noite também a todos os amigos do Facebook, né? Que eu mando sempre um convite para que todos acompanhem o programa. São mais de 400 pessoas que estão sempre aí dando os reflexos do programa no dia a dia. Muito obrigado a todos por essa comunicação diária que vocês têm e dão esse background, né? Esse retorno do programa no dia a dia. Boa noite a todos e muito obrigado. E a vocês, telespectadores, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV com Debate.